Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa do Portal VGV, gravando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Gustavo Feola, que é o maior especialista em terrenos do Brasil, um dos maiores especialistas do Brasil. A gente estava até conversando há pouco aqui, ele falou, não, imagina, não é nada disso, é muita modéstia, né? Então esse é um título que nós estamos outorgando a ele, nós que conhecemos o mercado imobiliário a nível nacional. Gustavo, eu posso dizer seguramente que com o conhecimento que você tem hoje, eu acho que você tem muito para poder contribuir com todos os nossos espectadores, com todas as pessoas que acompanham o Portal VGV. Então, obrigado por você ter aceito o nosso convite. E queria primeiro começar perguntando quem que é o Gustavo Feola, como é que ele veio parar nessa área de terrenos? Bom, primeiramente, obrigado, Bruno. Bom, vamos lá, pessoal. Eu sou engenheiro civil, formei em 97 aqui em São Paulo, né? E eu formei em corretagem em 2008. Eu venho de uma família que meu pai era construtor, meu pai também era engenheiro, ele tinha construtora por décadas, a gente fazia todo tipo de obra, comercial, residencial, industrial, fizemos muitas obras e eu nasci literalmente na construtora. E paralelo também posso falar que eu nasci num balcão de loja. Por quê? Aí vem do meu outro lado, que eu brinco que é o lado árabe, né? O meu avô veio lá da Síria e ele montou uma loja no começo do século e a gente teve loja por anos e anos, praticamente quase 90 anos a loja. Também eu nasci no balcão da loja. Então eu uni o quê? Uni o varejo, que a gente lida com o público o tempo inteiro, aprende a lidar com todos os tipos de pessoas, sem distinção nenhuma, com todo tipo de linguajar. Então tem pessoas grossas, pessoas educadas, que ali você vai aprendendo a negociar. Eu posso falar que literalmente eu ficava na porta da loja e começava a entender como que era o ser humano. E paralelo na construção eu ia desde pequeno nas obras. Eu observava no escritório como que se faziam os projetos e a obra. E aí depois eu me formei em engenharia, mas eu em 2008 resolvi o quê? Ir para a área de corretagem, que eu recebi um conselho de um construtor grande aqui de São Paulo, muito amigo da família. Ele falou assim um dia, por que você não trabalha com negociação de terrenos? Porque a área de terrenos em corretagem, ela não é uma área tão profissional. E por que você não transforma isso numa empresa, num business? Eu tive aquele estalo, eu já não era tão tocador de obra, já não gostava tanto de tocar obra, eu gostava da parte de negociação e eu resolvi arriscar. Montei a minha empresa, lembro como se fosse hoje, eu sabia que no começo ia ser muito trabalhoso, mas graças a Deus, olhando para trás aí... Conseguiu prosperar. E estamos cada dia aprendendo mais e cada dia crescendo mais aí. Bacana. Gustavo, a gente vai começar agora a falar de algumas dicas. Eu queria muito que você desse algumas dicas para quem está acompanhando a gente, do que alguém que está interessado em comprar uma área, em comprar o terreno, o que essas pessoas precisam olhar, precisam se atentar. O público do Portal VGV, ele é principalmente do pequeno e do médio empresário, do pequeno e do médio profissional. Nós temos, obviamente, uma audiência grande entre os principais players, mas a gente gosta sempre de focar naquele pequeno e médio para ele poder concorrer em pé de igualdade. Então, você que está assistindo, já se inscreve aqui de uma vez para você poder acompanhar todas essas dicas e as próximas. Eu queria perguntar para você, que dica que você dá, que dicas, melhor, no plural, você pode dar para quem está assistindo a gente na hora de comprar terrenos? Eu acho que a primeira coisa, precisa ver o perfil. Que tipo de negócio esse investidor, construtor menor, construtor de porte médio, ou até mesmo um corretor que queira trabalhar na área de terreno, ele precisa ver o perfil que ele quer trabalhar. Se ele quer trabalhar, por exemplo, um construtor, vou dar um exemplo, um construtor menor, ele quer fazer sobrados. Então, ele deve se especificar, ele deve se estudar sobre sobrados, naquela região onde ele tem um escritório, onde ele mora. Por quê? Porque ele conhece melhor aquele entorno. Então, vai ser muito mais fácil ele trabalhar naquela região. Por quê? Primeira coisa é a localização. Eu acho que a localização para você fazer um lançamento é tudo. Né? Nessas andanças todas que a gente tem, dificilmente você vê alguém comprar um terreno, alguém experiente comprar um terreno numa localização extremamente secundária, dificilmente. E aí, a partir daí, o que ele faz? Ele começa a estudar melhor.
tanto zoneamento, precisa saber sobre o zoneamento, precisa ver se lá aprova um condomínio de sobrados, se aprova um prédio, que restrições que tem, ou se ele quer, por exemplo, construir um galpão para alugar, ou um galpão para vender, também precisa ver se o uso lá é permitido. Isso eu estou falando mais em capitais, cidades maiores, onde existe zoneamento definido, né? E a partir daí, ele estudar também o quê? Questão de mercado. Se ele for para a área de incorporação, ele precisa, não custa nada ele pegar um sábado, um domingo e rodar plantões. Eu no meu começo de carreira, e até hoje, eu rodo plantões. No meu começo de carreira, eu pegava donos de incorporadora grandes, pessoas conhecidas no mercado, eu ia no carro deles 7 da manhã, rodava 10, 15 lançamentos imobiliários. E a gente entrava, a gente perguntava, a gente questionava. A pessoa que diferencia no mercado imobiliário é aquele que tem mais conhecimento da história, do passado, do presente e até um pouco de futurologia. Tentar entender um pouquinho mais o que pode acontecer. O mercado imobiliário é cíclico. Foram as épocas dos flats, época dos 4 dormitórios, um dormitório. Então a gente precisa estudar um pouquinho também o que acontece no mercado e regiões. Então, voltando a falar um pouquinho de dicas, até alguma outra dica mais prática, é o que? Se informar muito. Hoje em dia, com a internet, é a coisa mais fácil que tem. A informação está muito acessível, né? Informação acessível, mas também perguntar muito. É muito fácil hoje com grupos de WhatsApp, ou você ir nos plantões e perguntar literalmente como é que foram as vendas aqui, que produto que você lançou, etc. Fazer a conta de trás para frente, colocar na ponta do lápis, ver se aquele terreno pôr o pé no barro, visitar o entorno, saber se tem feira, perguntar para a senhorinha que é vizinha do terreno que você pretende comprar. Ali alaga, não alaga, quais são as vias de acesso. Eu costumo dizer, quem vai trabalhar com terreno, principalmente vai captar um terreno, ele precisa saber toda a história daquele terreno. O que foi? Será que foi uma indústria lá? Será que foi um sítio? Quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai transformar numa efetivação. Nessa questão de zoneamento, hoje qual que é o melhor local para a gente poder ter informação? É diretamente na prefeitura ou existe algum instrumento, algum site, algum local onde a gente consegue entender um pouco mais sobre o zoneamento das áreas? Hoje em dia é muito fácil você pegar essas informações. Antigamente a gente tinha aqui na prefeitura, tinha aqui na subprefeitura, você preenchia uma fichinha, às vezes demorava, não era todo horário que te retornava, às vezes a informação ela não era muito precisa, então demorava muito, isso coisa de anos e anos atrás. Hoje está muito mais fácil, hoje você tem os sites da prefeitura, tem o GeoSampa, aqui no caso de São Paulo, você tem o próprio site do Secov, o GeoSecov, que você pega várias informações, então você consegue N informações, você pega a chamada quadra fiscal aqui em São Paulo, que você começa a fazer um diagnóstico, isso é muito importante. Eu acho que o corretor ele tem que ser igual um médico. Quando ele vai estudar um terreno, no caso da minha especialidade terreno, ele tem que, eu brinco aqui, é igual pedir exames. Às vezes um corretor parceiro está trazendo aquela área, ele precisa me trazer IPTU, matrícula, saber toda essa história. E a gente tem que ser igual o médico, pegar os exames e fazer um diagnóstico inicial. Ali você já sabe com a quadra fiscal se dá para incorporar, se não dá, se tem recurso, tem várias informações que a gente já vai tirando. E aí você não passa nem vergonha de apresentar aquele terreno para um incorporador e o incorporador fala, esse terreno não dá para construir, o zoneamento não permite. Eu já tive casos de receber terrenos onde era a zona estritamente residencial aqui em São Paulo, por exemplo, Jardim Europa, eu já recebi terrenos de corretores falando, olha que terreno grande para fazer um prédio. E ali o zoneamento não permite. Então, isso fica chato para o corretor. Não adianta, né? Então, precisa ter esse filtro. Bom, Gustavo, você está falando então que são muitos conhecimentos que precisam ter, você já deu dicas aqui um pouco valiosas, infelizmente a gente tem pouco tempo aqui para poder falar sobre isso, mas a boa notícia é que você está lançando um curso em parceria com o portal Publicidade Imobiliária, é isso? Isso. No dia 24 de maio, aqui em São Paulo, a gente vai fazer nosso primeiro curso. É interessante que os corretores sempre me pediam, faça um curso de terrenos, porque a gente quer entender melhor. Muitas vezes não é nem trabalhar diretamente na área de terrenos, mas é entender da onde nasce o apartamento que ele está vendendo lá no lançamento, ou terceiros que ele está vendendo, né? Conhecer lá a chamada matéria-prima. Terreno é matéria-prima do mercado imobiliário. Então eu resolvi bolar esse curso. A gente vai fazer um curso que vai ter bastante parte
técnica, eu vou falar muito de estratégia de negociação, tá? Muito de estratégia. Eu vou falar também um pouco sobre comunicação não violenta, que eu utilizo muito, é uma técnica que a gente utiliza. A gente tem que ter muita paciência para negociar terreno. Isso é a grande dica de ouro, tem que ter muita paciência, porque muitas vezes você está negociando 10 casas, uma do lado da outra, e tem ali 2 vendedores que não estão querendo vender. Só que aí você, com calma, tranquilidade, você vai trazendo ele para o negócio. Então, se você chegar muito agressivo com uma proposta, olha, você tem até amanhã para fechar isso, ele vai falar não. Então, a gente tem que fazer o contrário. Então, é bem interessante você ver um outro lado de negociação, um lado de tranquilidade, um lado de estratégia. Então, eu vou falar isso muito no curso. Vai ser bem legal o curso, eu recomendo todo mundo estar se inscrevendo. Bom, e o Gustavo Feola, para quem não sabe, ele é autor desse livro também, que se chama Vendendo Terrenos, Colecionando Histórias, onde ele conta vários causos engraçados aí que surgiram através de algumas negociações de terreno, não é isso, Gustavo? Exato, a gente adaptou, obviamente, algumas histórias, mas eu garanto que 70% das histórias têm fundo verídico e muitos corretores vão se enxergar nessas histórias. Coisas divertidas, pitorescas. Eu misturei diversas viagens que eu fiz ao redor do mundo também com as negociações de terrenos. É bem interessante e, obviamente, tem algumas dicas sobre negociações também. Então é isso, pessoal. Para quem quiser conhecer o curso, o livro ou até mesmo o próprio Gustavo Feola, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns links para você poder entrar, saber do livro, saber mais informações, saber um pouquinho sobre o trabalho que o Rony Menezes desenvolve no portal Publicidade Imobiliária. E é isso aí. Feola, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Bruno. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para poder receber as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo como esse, a gente vai te avisar e continua acompanhando o trabalho do Portal VGV. Um abraço!